Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos continuar para a nossa videoaula. Então, eu parei com vocês na última aula, na página 7, na correção do caderno de atividades, certo? Então, vou dando continuidade, vou corrigir aí até a página 10 com vocês, tá bom? Porque como eu não terminei o capítulo 2, depois na próxima aula eu vou começar a dar continuidade à apostila grossa e aí nós vamos trabalhando, tá bom? Então, aí na página 8, exercício 8, A. O que acontece com os elétrons do fio condutor assim que este é conectado à fonte? Então, imaginem que eu pego a tomada, pluguei lá na onde tem a carga elétrica que normalmente fica na parede. O que acontece? Então, passa a existir uma força elétrica, tá? Fazendo os elétrons entrarem em movimento ordenado. Então, aqui eles fizeram a imagem como se fosse de um fio. Essas bolinhas é como se fossem os elétrons, certo? E aí, quando eu conecto lá na tomada, o que acontece? Esses elétrons, eles acabam fazendo aí uma movimentação ordenada, passando a força elétrica. Então, só repetindo a resposta, passam a existir uma força elétrica, fazendo os elétrons entrarem em movimentação ordenada. Exercício B. Os elétrons são atraídos para o lado positivo ou negativo da fonte, por quê? Eles são atraídos para o lado positivo da fonte, tá? Por quê? Por convecção, a corrente elétrica é um positivo para o negativo. Então, eles são atraídos para o lado positivo, porque a fonte é negativa. E como os opostos se atraem, sempre tem que lembrar disso, que os opostos se atraem. Então, como lá está positivo, então tem que ter a carga negativa para eles se atraírem e nisso conseguir gerar a carga elétrica. C. Qual é o nome desse fenômeno relacionado ao movimento ordenado dos elétrons? Corrente elétrica, tá bom? A resposta é só essa, corrente elétrica. Exercício 9. Aqui está pedindo os 3 principais efeitos que podem ser causados pela passagem da corrente elétrica. Então, é o efeito Joule, exemplo, chuveiro, tá? O segundo, efeito luminoso, que são as lâmpadas, tanto incandescente como fluorescente. E o terceiro é o efeito magnético, que são as fechaduras magnéticas, tá bom? Exercício 10. Assinale entre as opções abaixo o que inclui um ou mais equipamentos cujo funcionamento não é baseado no efeito Joule, ou seja, térmico, causado pela passagem da corrente elétrica. Então, a resposta correta é a D de dado, que são as lâmpadas de LED e fechadura magnética, tá? Que só repetindo, a lâmpada de LED é o efeito luminoso e a fechaduras magnéticas é o efeito magnético. 11A. Qual é a intensidade da carga elétrica em amperes? Então, isso aqui vocês vão ter que jogar na fórmula. Então, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Dá pra vocês verem a fórmula. Dá um pause aí que eu vou ter que tirar pra explicar pra vocês. Então, a fórmula é essa. Então, vai ficar I igual Q dividido por T, certo? Aí, depois vocês vão fazer I igual 240, que é a quantidade de amperes, dividido pelo tempo, que são 20 segundos. Então, 240 dividido por 20 é igual a 12 amperes, tá bom? I igual 12A, que são os amperes. B. Qual será o diâmetro do pino? O diâmetro do pino precisa ser da corrente elétrica, tá? Que é de 20. Então, aqui tá falando, ó, que os amperes aqui no enunciado, cadê aqui? É de 20. Então, no caso do pino aí, tem que ser a mesma coisa, o diâmetro do pino. Então, também tem que ser de 20 amperes para quê? Para passar a quantidade ideal da corrente elétrica. Na página 9 aí, agora exercício 12. Aqui nós vamos ter que colocar verdadeiro ou falso, e quais forem falsas, vamos ter que corrigi-las, tá? Na primeira, tá assim, os geradores elétricos fornecem potência elétrica.
Não, é falsa. Ela não fornece a potência elétrica, ela fornece tensão elétrica. Então, é aí que tá o erro. Não é potência elétrica, e sim tensão elétrica. Na segunda frase, verdadeira. Então, vocês vão colocar aí a letra V. Na terceira frase, também é verdadeira. Vocês vão colocar a letra V. Na quarta, é falsa. Que tá assim, as usinas são geradores elétricos que fornecem baixa tensão elétrica. Não, não é baixa tensão elétrica, é alta tensão elétrica, tá? Aí que tá o erro. Então, vocês vão fazer de novo a frase, onde tiver baixa tensão, vocês vão colocar alta tensão. E agora sim, a última frase, os geradores elétricos mais populares são as tomadas residenciais. Também são falsas, tá? Porque as tomadas não são geradores elétricos. Então, aí que tá o erro, tá bom? Exercício 13, tá assim. Coloque os equipamentos a seguir em ordem decrescente, ou seja, caindo, de acordo com o valor da tensão elétrica em seus terminais, numerando-os de 1, maior tensão, e 5, menor tensão. Então, aqui tem as imagens, certo? Então, o que tem aí maior tensão, que eu vou ter que colocar o número 1, são as usinas. Essa imagem do meio aí, usinas. Então, vocês vão colocar o número 1. Depois, número 2, transformadores urbanos, que está do lado da usina. 3, do outro lado da usina, baterias automotivas. 4, baterias pequenas, que normalmente são baterias de celulares. E 5, pilhas comuns, tá bom? Exercício 14. A. De que outras maneiras o tapete poderia ser feito para evitar choques elétricos? Então, para parar a corrente elétrica, então no nosso corpo nós temos correntes elétricas. Se a gente coloca a mão num fio desencapado e ali tiver corrente elétrica, nós levamos um choque, certo? Então, a única coisa que não para de passar essa corrente elétrica é plástico, borracha, vidro e madeira. Então, são esses 4 aí. Então, vocês podem colocar plástico, borracha, vidro e madeira, ok? Página 10. Exercício B. Qual é a diferença entre materiais isolantes e materiais condutores? Então, os materiais condutores, eles possibilitam o movimento da carga, tá? Que é o que eu falei para vocês desse aqui, ó, desse fio. Tá tendo movimento aí dos elétrons, então automaticamente são das cargas elétricas. Então, é isso que os materiais condutores, eles possibilitam o movimento de carga. Já os isolantes, eles dificultam o movimento dos elétrons, tá? Os isolantes dificultam o movimento dos elétrons. C. Quais produtores de carga podem se movimentar em um condutor sólido? A resposta: nas soluções iônicas, qualquer tipo de íon, ânions ou cátions, pode formar a corrente elétrica. Então, na solução iônica, qualquer tipo de íon, ânions ou cátion. Exercício D. Qual grandeza física determina a dificuldade que o material oferece à passagem da corrente elétrica, tornando-o isolante ou condutor? Resistência elétrica. Tá? A resposta é resistência elétrica. Exercício 15A. Quais são as grandezas físicas de um circuito elétrico relacionado pela primeira lei de Ohm? Então, tensão elétrica, e aí tá falando para representar também com símbolo, né? Então, tensão elétrica é o U, vírgula. Resistência elétrica, R, o R maiúsculo, vírgula. Intensidade de corrente elétrica, o I, tá? Então, tensão elétrica, U maiúsculo, resistência elétrica, R maiúsculo, intensidade de corrente elétrica, o I, tá? Minúsculo. B de bola. Quais são as unidades de medidas envolvidas pela primeira lei de Ohm? Amperes,
corrente elétrica, OHM, resistência elétrica, volt e tensão elétrica. C. Qual é o valor da intensidade da corrente elétrica em um circuito que obedece à lei de Ohms? Sendo R... Aí aqui vocês vão usar essa fórmula aqui, ó. Tá? Acho que dá pra vocês verem aí, certo? Então, vocês vão colocar aqui primeiro a fórmula, que é U igual R vezes I. Então, vai ficar 220 igual 20 vezes I. Certo? Aí, depois, aqui vai estar usando essa fórmula. I igual a Q dividido por T, que vai ficar 220 dividido por 20, que vai dar I igual a 11 amperes. Tá bom? Exercício 14. No quadro abaixo, desenhe um circuito elétrico respeitando a primeira lei de Ohms. Estipule valores para URI. Aqui é pessoal. Então, cada um vai fazer um circuito diferente, tá? Então, vocês vão formar o circuito e colocarem valores para estar formando esse circuito de uma forma que funcione, tá bom? E imagine agora que queremos duplicar o valor da corrente elétrica de um circuito. Então, imagine que vai passar de 110 para 220. Como podemos fazer isso? Então, aumentando 2 vezes o valor da tensão elétrica ou diminuindo 2 vezes o valor da resistência elétrica. Tá? Então, voltando, aumentando 2 vezes a tensão elétrica ou diminuindo 2 vezes a resistência elétrica. Tá bom? Então, a gente vai parar por aqui essa aula e na próxima aula eu continuo a matéria lá da apostila de vocês. Desde já agradeço a atenção.